boa noite a todos. Inicialmente eu quero dizer que é um prazer ter sido convidada aqui para compor essa mesa junto com o Marcelo, né? Marcelo e eu já temos uma relação de um pouco mais de uma década aí de orientação e amizade, mas ironicamente acho que é a primeira vez que a gente divide uma mesa, né? Então é uma alegria muito grande, portanto, né, compartilhar esse momento aqui. Eu agradeço, para além disso, né, pelo convite do Alexandre e da Alessandra para compor a comissão organizadora, e enfim, estou muito contente de poder fechar os trabalhos aqui hoje com uma discussão em torno da teoria marxista da dependência. Bom, eu começo porque Marcelo e eu fizemos uma combinação aí a respeito da sequência ideal, né, para a gente oferecer para a mesa. Então, a gente fechou com a seguinte sequência. A intenção é de que eu trate um pouco do contexto de surgimento da teoria marxista da dependência, para além disso, de que eu trate de algumas categorias principais que foram construídas pelos teóricos dessa vertente marxista da dependência, particularmente pelo Hilmaro Marini, né? E, enfim, ao fazer isso, eu vou tentar resgatar ali algumas formas históricas da dependência, e vou, se houver tempo, tentar sugerir alguns caminhos, né, algumas agendas e, enfim, algumas ideias que aparecem como possíveis tentativas de atualização crítica da teoria. E aí, na sequência, o que o Marcelo me disse que fará é uma discussão a respeito de, enfim, para que é que serve a teoria da dependência hoje, né? Qual é o papel da teoria marxista da dependência no capitalismo contemporâneo. Então, a minha apresentação ela deve passar por esses três momentos, né? O da contextualização histórico-teórica, tratar um pouco de algumas, ou pelo menos mencionar algumas transformações do ponto de vista do processo de acumulação capitalista mundial, que redundariam então nisso que eu vou sugerir como a constituição de uma quarta forma histórica da dependência, se eu tiver tempo, tá? Bom, então, passando primeiro pelo ponto relacionado à contextualização histórico-teórica, tá? O que é possível dizer é que a teoria da dependência ela aparece, né, de um modo geral, mais ou menos em meados da década de 60, num contexto de superação do processo de substituição de importações na América Latina, e, adicionalmente, num contexto de intensificação do processo de internacionalização mundial, né? Que é conduzido, como se sabe, pela hegemonia norte-americana. Então, a teoria da dependência ela aparece a partir de duas necessidades, né? Uma primeira delas seria uma espécie de necessidade de complementação às teses clássicas do imperialismo, que foram discutidas na mesa de terça-feira pelo Hugo e o Felipe, e uma outra necessidade é a necessidade de estabelecer uma crítica, primeiro, a uma teoria ortodoxa e convencional de desenvolvimento, e segundo, a própria teoria cepalina de desenvolvimento, tá? Então, a partir dessa primeira necessidade, tá? O que se dá é o seguinte: a ideia de que a teoria da dependência ela vai dar conta de uma espécie de desenrolar de um tipo de capitalismo específico que ocorre, que se estabelece na periferia do sistema, particularmente na periferia latino-americana. Então, a ideia de que as teses clássicas do imperialismo elas teriam tido alcance, né, para tratar enfim, das relações imperialistas do ponto de vista global, teriam tido alcance, inclusive, para apreender os aspectos relacionados a como esse processo de, enfim, como essas
políticas, ou enfim, como os avanços imperialistas eles teriam provocado desigualdades entre regiões, né? Mas, no entanto, essas teses elas são insuficientes para dar conta de um capitalismo específico que se desenrola na periferia, né? Que é aquilo que o Mauro Marini chama de capitalismo sui generis. E, portanto, seria necessário que uma teoria interviesse no sentido de oferecer e de, enfim, compor e construir categorias específicas para explicar o desenvolvimento do capitalismo em economias periféricas dependentes. Então, a teoria da dependência ela cumpre inicialmente com esse papel, e mais do que isso, ela cumpre com o papel de oferecer uma crítica a essas teses convencionais e mesmo a tese estruturalista cepalina, né? Então, a teoria da dependência ela parte de uma percepção crítica à ideia tradicional de que o subdesenvolvimento significa ou representa a ausência de desenvolvimento, e, consequentemente, a teoria da dependência está fazendo uma crítica a essa noção de contínuo evolutivo que as teorias convencionais do desenvolvimento assumiam, né? Essa ideia de que qualquer país, qualquer economia, ela atravessaria etapas até atingir um estado de plenitude do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas. O que a teoria da dependência vai apontar é que desenvolvimento e subdesenvolvimento se apresentam como aspectos antagônicos, embora sejam complementares, ou seja, a lógica de desenvolvimento capitalista, né, de desenvolvimento no sentido processual do termo, a lógica do desenvolvimento capitalista ela impõe necessariamente o surgimento desses dois polos opostos, né? Quer dizer, subdesenvolvimento e desenvolvimento não são quantitativamente diversos, né? Quer dizer, são diferenças qualitativas, tá? E, nesse sentido, a teoria da dependência, ela, consequentemente, ela pode ser utilizada para uma crítica à própria teoria cepalina, né, que, embora represente um avanço, um desenvolvimento inquestionável em relação a essas teses convencionais do desenvolvimento, uma vez que desenrola ali um aparato explicativo, né, que vai se pautar pela lógica centro-periferia e que vai identificar críticas ao que se conhece na literatura como leis das vantagens comparativas e vai fazer críticas percebendo os problemas relacionados aos termos de troca desfavoráveis do ponto de vista das economias latino-americanas. Ainda assim, uma vez que a tese estruturalista, né, a tese desenvolvimentista advinda da CEPAL, ela entende que o processo de industrialização ele seria o caminho para que essas economias latino-americanas alcançassem o desenvolvimento. É possível dizer, então, que a teoria cepalina ela pode ser enquadrada dentro do campo das teses etapistas, tá? Então, partindo daquele diapasão, né, de combinação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento de maneira antagônica e complementar, a gente pode, portanto, entender a teoria da dependência como uma crítica à teoria cepalina, tá? Então, esse é mais ou menos o contexto de surgimento da teoria, e o fato é que a teoria ela foi, enfim, ela se constitui, né, dentro a partir de diversos debates entre diversos intelectuais que, enfim, partem ou saem de pontos diferentes, né, que têm visões de mundo e percepções de mundo diferentes. E isso resulta no fato de que a teoria ela é composta por mais de uma vertente, tá? Seria possível afirmar que algumas características fundamentais da teoria da dependência elas permeiam
o pensamento de todas essas vertentes, tá? Então, essa primeira característica principal seria justamente a visão de que o subdesenvolvimento guarda uma conexão estreita com a expansão dos países industrializados. A segunda característica é o fato de que desenvolvimento e subdesenvolvimento eles são aspectos diferentes de um processo universal único, né? Um terceiro aspecto relaciona-se ao fato de que o subdesenvolvimento ele não pode ser considerado como uma condição primeira para um processo evolutivo. E, finalmente, o quarto ponto inclui o fato de que a dependência ela não é só um fenômeno externo, mas ela se apresenta e se manifesta também sob diferentes formas na estrutura interna, tanto em âmbito social, ideológico, quanto político, do ponto de vista das economias periféricas latino-americanas. A partir desses pontos comuns, aí se desdobram as análises específicas, né? E aí dentro desse conjunto de teóricos que são, enfim, relacionados com a teoria da dependência, a gente consegue recortar aí duas vertentes principais. Uma delas que é a vertente que a gente chama de weberiana, que é representada pelos textos, enfim, pela discussão que faz o Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto, e a outra delas, a vertente marxista, que tem como expoentes principais autores como Romário Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, o próprio André Gunder Frank e outros, né? Orlando Caputo e Roberto Pizarro, enfim. Aqui nos interessa fazer uma discussão da teoria marxista da dependência, né? Embora eu pudesse partir de uma crítica à teoria weberiana para fazer isso. Mas eu não vou ter tempo, né? E é uma coisa que, se for o caso, a gente pode fazer ao longo do debate. Então, tratando da teoria marxista, né, da vertente marxista da dependência, que é aqui o que nos interessa, a gente pode oferecer uma definição do que seria a dependência para essa vertente, a partir da ideia de que a dependência ela deve ser entendida como uma relação de subordinação entre nações que são formalmente independentes, e no âmbito dessa subordinação, né, as relações de produção das nações subordinadas, elas são modificadas ou são recriadas para assegurar a reprodução ampliada do capital nas economias avançadas. Então, nesse sentido, o que ocorre é que a participação da América Latina no mercado mundial, ela leva aqui o eixo de acumulação nas economias industriais, né, nas economias industriais avançadas, que esse eixo de acumulação se desloque da produção de mais-valia absoluta, que é fundamentalmente pautada na exploração da força de trabalho, para a mais-valia relativa, que guarda maior relação com uma ampliação de capacidade produtiva. Tá? Então, o que o Marini quer apontar é o seguinte, é que do ponto de vista do processo de acumulação de capital na periferia latino-americana, a ideia de que quando se desenvolvem relações de dependência a partir da constituição de uma divisão internacional do trabalho, enfim, num contexto de revolução industrial inglesa, a ideia de que o capitalismo que se constitui, que se apresenta no caso das economias latino-americanas, ele vai se formar de uma maneira muito especial, né? De uma maneira muito especial em função da forma como essas economias latino-americanas se inserem nesse contexto global, se inserem nesse processo de maneira subordinada, e isso vai determinar, então, uma dinâmica interna de acumulação de capital que é absolutamente diferente da dinâmica internacional, da dinâmica de acumulação de capital que vai ser vivenciada pelas economias capitalistas avançadas. E a diferença crucial que se estabelece do ponto de vista dessa dinâmica de acumulação de capital, no caso das economias periféricas, está relacionada ao fato de que, em função da necessidade permanente ou de uma necessidade estrutural que essas economias periféricas encontram de enviarem excedentes produzidos internamente rumo aos países centrais, essas economias elas vão sofrer uma espécie de
interrupção, com todas as aspas possíveis, né, uma espécie de interrupção do processo interno de acumulação de capital, que é uma interrupção, enfim, é uma espécie de interrupção ilusória, né, que precisa ser compensada no próprio plano da produção, né. Então a ideia aqui é o de que essa interrupção da acumulação ela vai ser compensada por alguns mecanismos, né, que vão se desdobrar, portanto, nas categorias principais que são introduzidas pelo Marini no debate sobre a dependência. Então, a primeira delas, né, a primeira dessas formas de compensação das perdas que são sofridas do ponto de vista das relações internacionais, a primeira forma de compensação é aquilo que o Rui Mauro Marini chama de superexploração da força de trabalho, né? A superexploração da força de trabalho diz respeito à utilização de mecanismos, sejam mecanismos de intensificação do trabalho, ampliação da jornada de trabalho, redução salarial abaixo do valor da força de trabalho, ou de uma elevação da força de trabalho, elevação do valor da força de trabalho, que é determinada historicamente, né, sem que os salários acompanhem essa elevação do valor da força de trabalho. Então, essa superexploração ela se daria de maneira, em geral, combinada, né, ela combinaria essas formas de exploração, mas ela seria um resultado intrínseco dos mecanismos de transferência de excedentes que essas relações subordinadas do ponto de vista internacional impõem. De modo que a superexploração da força de trabalho, ela representa para o Rui Mauro Marini uma característica intrínseca, né, uma característica própria das economias periféricas dependentes. Tá? Então, trata-se de uma categoria exatamente pelo fato de que essa é uma característica permanente que aparece em qualquer momento histórico a partir do desenvolvimento dessas relações subordinadas estabelecidas no plano internacional. Tá? Então, essa é uma primeira categoria, né, que é discutida pelo Marini, e ela, né, acaba se desdobrando numa segunda categoria, que é igualmente importante, e que foi inclusive demandada aqui na terça-feira, que é a categoria subimperialismo. Então, em linhas gerais, o que a gente pode dizer a respeito da categoria subimperialismo, tá, é que ela atua como um segundo mecanismo de compensação das perdas que são sofridas do ponto de vista das relações internacionais entre periféricos e centrais, mas ela é uma categoria que atua como uma espécie de desdobramento das relações de superexploração da força de trabalho. Porque a ideia é de que o processo de internacionalização da indústria manufatureira, particularmente pela via de investimentos diretos estrangeiros, ou mesmo através do estabelecimento de laços tecnológicos entre centro e periferia, ou laços financeiros entre centro e periferia, isso tende a priorizar as indústrias vinculadas à produção de bens de consumo suntuário, né, que corresponde aí ao que o Marini chama lá de esfera alta de consumo. A grande questão é que, uma vez que a composição orgânica do capital nessas indústrias ela é mais elevada, cria-se uma tendência a que se amplie o exército industrial de reserva, e isso aparece, quer dizer, essa ampliação, né, essa explosão do exército industrial de reserva, aparece como um mecanismo de facilitação daqueles outros mecanismos de superexploração da força de trabalho. Então, a ideia de que a superexploração ela tende a ser intensificada uma vez que aumenta o número de trabalhadores na reserva, né? Porque esses da reserva exercem pressões sobre aqueles que estão efetivamente empregados. Isso conduziria
a reduções salariais e, consequentemente, essa indústria de bens suntuários, né, ou essa indústria relacionada à esfera alta de consumo, ela se depara com problemas de realização que são decorrentes justamente da incapacidade ou das dificuldades que são impostas a uma ampliação de um mercado interno de consumo nessas economias periféricas. Tá? Isso conduz, consequentemente, a uma necessidade de que essas economias periféricas latino-americanas, que elas ampliem as suas relações do ponto de vista regional, tá? E conduzam, portanto, enfim, esquemas e mecanismos de ampliação e de abertura comercial para o exterior, especialmente pela via da exportação de produtos manufaturados, ainda que isso se dê também pela via financeira, naquele momento histórico a partir do qual esses autores estão discutindo. Então, o subimperialismo, ele representaria justamente a constituição ou estabelecimento daquilo que o Marini chama de centros medianos de acumulação, né? Que seriam, enfim, algo como lideranças regionais, né? Centros regionais nos quais o processo de acumulação ele se dá pautado nesse movimento de industrialização ou de uma indústria produtora de bens de consumo duráveis, e esses países, esses centros medianos de acumulação, esses que conseguem alcançar esse status, né, essa condição, eles, portanto, se veem obrigados a ampliarem os seus mercados rumo a outros países da periferia latino-americana que, enfim, se encontram numa posição de maior fragilidade. Tá? Quase como dizer que, enfim, desenrolam-se relações imperialistas dentro do campo dependente, mas vale e deve ser feita a ressalva de que isso se dá sem que a dependência seja superada, e mais do que isso se dá justamente porque as relações de dependência elas estão postas no plano internacional. Então, essas seriam as duas categorias principais discutidas pelo Marini, e portanto a gente pode fazer uma espécie de, né, um organogramazinho, né, tentando pensar nisso, né, que as relações de subordinação entre economias periféricas e centrais conduziriam, né, a uma transferência estrutural de excedentes, né, de valores produzidos na periferia para o exterior. Isso provocaria fricções do ponto de vista do processo interno de acumulação na América Latina, que forçaria, portanto, os capitalistas nacionais a demandarem mecanismos de intensificação da exploração da força de trabalho para que pudessem evitar uma tendência à queda das suas taxas de lucro, assim como força que os capitalistas periféricos procurem ampliar os seus mercados pela via do desenvolvimento de relações subimperialistas. Tá? E aí, naquele contexto, assim como eu diria que no contexto atual, aparentemente a economia que aparece, né, com essa capacidade, ou que aparece nessa condição de economia subimperialista dentro da América Latina, seria justamente a economia brasileira. Tá? O que significa que, ao contrário do que propõe a tese cepalina, ao contrário do que propõe a perspectiva desenvolvimentista, o processo de industrialização ele teria sido incapaz de garantir a superação da condição dependente. Ao contrário, o que o processo de industrialização provocou foi uma ampliação da fricção, né, quer dizer, uma ampliação da concentração de renda em função do desenvolvimento desses setores que estão vinculados às esferas altas de consumo, à esfera alta de consumo, e mais do que isso, que a industrialização trouxe foi justamente ela proporcionou um encadeamento de relações em que economias dependentes subordinam outras economias dependentes. Tá? Então, em linhas muitíssimo gerais,
Eu tenho 4 minutos, Então, em linhas muito gerais, a gente sempre vem achando que vai conseguir falar, que na verdade a gente vem achando que vai faltar coisa para dizer e o tempo vai me sobrar. E isso nunca me acontece, assim, eu preciso começar a me programar melhor. Vamos lá. Eu prometo sempre falar 30 e acabo falando 55. Não, eu deixo para o debate. Bom, eu quero, para que a minha fala ela não fique pautada simplesmente na recuperação teórico-histórica da teoria, tá? Que é uma coisa que é importantíssimo fazer, enfim, especialmente em função do modo como a vertente marxista em particular e a interpretação do Marini foram escamoteadas, né, pelo meio acadêmico, pelas ciências sociais brasileiras em particular, né, quer dizer, poucos conhecem Romário Marini no Brasil, pelo menos isso tem mudado, né, nos últimos, sei lá quantos anos, 5, 7, talvez, sei lá, enfim. Então, a recuperação disso ela é extremamente importante, mas para eu não ficar nisso, e talvez para eu conseguir oferecer um mote aqui para o Marcelo tocar com a exposição dele, eu queria pontuar algumas sugestões em torno dos processos que a gente vem verificando nos períodos mais recentes, tá? E que, ao invés de negarem a teoria da dependência, de reforçarem alguns argumentos que entendem que a teoria é uma teoria datada, que eu acho que provocam justamente o contrário, tá? De demonstrarem e, enfim, tirarem uma cortina de fumaça que vai desanuviar justamente a importância dessa teoria do ponto de vista da capacidade que tem de explicar e de, enfim, verificar quais são os problemas estruturais que estão postos aí no caso das economias latino-americanas. Então, para fazer isso, eu prometo tentar ser bem rápida. Eu preciso retomar aqui uma separação que é feita pelo Teotônio dos Santos em torno das formas históricas da dependência, tá? Então, ele desenvolve aqui uma primeira forma histórica, seriam 3 para o Teotônio, tá? A primeira delas, que é a dependência colonial, e aqui há uma divergência entre Teotônio e Marini, entre o próprio Gunder Frank e o Marini, porque para o Marini, o período colonial ele não pode ser configurado como um período em que vigoram relações de dependência, especialmente porque, nesse caso, não seria possível verificar, né, a validade da categoria superexploração da força de trabalho, mas ainda assim, enfim, Teotônio oferece essa e a gente assume como dado. A segunda forma histórica seria a dependência financeira industrial, tá? Que é decorrente da divisão internacional do trabalho, que prevalece do final do século XIX a meados do século XX, e nesse caso a ideia de que os países dependentes eles produzem matérias-primas e produtos agrícolas para a reprodução capitalista nos países do centro. E a terceira forma histórica oferecida pelo Teotônio é a que ele chama de dependência tecnológica industrial. E aí, nesse caso, os países dependentes eles recebem capital e tecnologia externos, ensejando, numa etapa posterior, uma elevação dos recursos em moeda forte pela necessidade de remunerar esses capitais que entram nessas economias periféricas, tá? E aí o que é produzido internamente, ele passa a ser produzido ou especialmente para o mercado interno. A sugestão que eu quero oferecer aqui é a de que fazer uma espécie de tipificação, né? Uma separação aqui, pensando na ideia de que esses elementos, ou essas formas históricas, elas poderiam ser enquadradas numa primeira fase, né, que seria a fase da dependência clássica, dos teóricos clássicos da dependência, em que a extração de excedentes ela deriva, especialmente ou predominantemente, de termos de troca desfavoráveis, né? Ela se concentra muito mais em termos de volume, em operações que estão colocadas nas trocas comerciais. Embora outras formas elas já estejam presentes desde, enfim, o estabelecimento dessas relações de dependência. E aí, eu quero sugerir que, aparentemente, a partir da década de 70,
uma quarta forma histórica da dependência ela se desenrola, tá? E seria uma quarta forma histórica na qual essas relações de subordinação ou a transferência de excedentes que essas relações de subordinação impõem, essa transferência ela se concentraria muito mais na que a gente conhece no balanço de pagamentos, né, que, enfim, economia, como balança de rendas, né, como transferência de excedentes a partir da necessidade de pagamento de juros em função do aumento de empréstimos internacionais, enfim, em função de remessas vinculadas a capitais de portfólio, capitais de curto prazo que entram nessas economias periféricas. Então, aqui vou fazer de maneira bastante telegráfica, tá? Aqui o argumento é o de que, a partir dos anos 70, se desenrola aquilo que a gente conhece como processo de financiarização ou formas de acumulação de capital, que estão muito mais pautadas na lógica fictícia de valorização, e a periferia latino-americana, ela se colocaria nessas relações mais gerais, inicialmente de maneira passiva, tá, em função do fato de que explode aí o processo de endividamento da década de 80, mas num segundo momento, a partir do período neoliberal, do início do período neoliberal, essas economias elas se colocariam de forma ativa nesse processo, a partir de uma estratégia claramente definida que essas economias tentem se converter em acumuladoras de déficits, se converter de acumuladoras de déficits para acumuladoras de reservas internacionais. Isso vai impor uma intensificação da transferência de excedentes dessas economias para países centrais, especialmente Estados Unidos, em função do fato de que, primeiro, uma parte ou quase a totalidade desses recursos que entram, né, esses capitais de curto prazo, que entram na conta reservas internacionais, eles vão ser aplicados em papéis, né, no exterior, nos papéis mais seguros, né, que são os norte-americanos, os títulos norte-americanos, e segundo, porque essa entrada de liquidez ela precisa ser, de certa forma, enxugada para evitar que se desencadeie um processo inflacionário, o que vai, consequentemente, gerar ou provocar uma dívida pública interna. Então, os movimentos, né, que vão se apresentar a partir da década de 70, eles vão conduzir a alterações do ponto de vista da forma como, ou da forma predominante como os excedentes ou os valores produzidos na periferia passam a ser transferidos para as economias centrais. E o ponto que eu quero ressaltar aqui é que ainda que isso, enfim, ainda que a gente não possa falar, né, literalmente que essas relações elas podem se apresentar como uma ampliação da superexploração da força de trabalho, porque isso seria categoricamente incorreto, a gente pode dizer que essas relações elas vão impor uma necessidade, ou elas vão entrar como facilitadoras da colocação ou da imposição desses mecanismos de superexploração. No seguinte sentido, uma característica particular, uma característica especial do processo de financiarização é justamente a de que as famílias, indivíduos, eles são cada vez mais enredados na lógica financeira, tá? Em função da aproximação com fundos de pensão, seguros, uso de cartão de crédito, financiamentos, etc, etc. E, consequentemente, tem um autor que é um grego, né, que é professor na Universidade de Londres, que é o Kostas Lapavitsas. Ele desenvolve a ideia de que se constitui nessa etapa do capitalismo aquilo que ele chama de expropriação financeira dos rendimentos do trabalho. Então, essa expropriação financeira dos rendimentos do trabalho representaria justamente a ideia de que o capital financeiro, tá? Estou pondo aspas porque eu não estou falando do capital financeiro do Hilferd, mas o capital financeiro, ao invés de, assim como tratado lá pelo Marx,
ao invés de corresponder a ele na forma de juros, né, uma parte da mais-valia que é auferida pelo capitalista produtivo, esses juros eles vão ser retirados, eles vão ser recortados a partir diretamente dos salários dos trabalhadores. Então, isso não pode ser... Oi? O tempo esgotou, tá, eu já estou acabando. Então, imagina. Então, a gente não pode dizer que este é um mecanismo de superexploração da força de trabalho, mas a gente pode dizer que seguramente um movimento dessa natureza, né, o fato de os salários dos trabalhadores eles serem fatiados, né, eles serem diminuídos a partir dessa necessidade de alimentar essa esfera financeira, isso sem dúvida alguma reforça e cria e complexifica mecanismos de superexploração da força de trabalho. Porque com um salário mais reduzido, esse sujeito ou precisa trabalhar mais horas, ou precisa arrumar um outro emprego, etc, etc. E mais do que isso, a própria categoria subimperialismo, ela se reforça nessa etapa, porque agora a gente não está mais falando exclusivamente ou fundamentalmente da exportação de mercadorias, né, por parte de economias subimperialistas como é a brasileira. A gente começa a falar da exportação de capitais. Por exemplo, quando capitais nacionais, pela via de empréstimos que são concedidos pelo BNDES, atuam na aquisição de IPOs, de ações de empresas estrangeiras latino-americanas, de outras economias latino-americanas. Então, o que eu quero colocar e encerrar com isso é justamente a ideia de que as transformações capitalistas recentes, né, enfim, datadas ali do momento em que se rompe com o padrão monetário que estava estabelecido em Bretton Woods, estabelece esse padrão dólar flexível e, enfim, se desencadeia a partir daí uma intensificação desse processo de financiarização, essa explosão da finança, isso conduz, né, necessariamente a uma necessidade de retomar as teses clássicas do imperialismo, para a gente pensar quais são as características dessa nova etapa, né, pensando aí no imperialismo como uma etapa do capitalismo que comporta dentro de si fases, né, então essas modificações elas resgatam a necessidade de a gente pensar o imperialismo e pensar quais são as características predominantes do imperialismo nesse novo momento, né? E considerando a teoria da dependência como uma complementação necessária às teses do imperialismo, isso resgata necessariamente, portanto, a necessidade de a gente retomar as teses da dependência numa tentativa de historicizá-las, né? De colocá-las dentro do contexto contemporâneo, para tentar pensar em que sentido essas transformações mais gerais impactam no processo de acumulação de capital dentro da periferia. Ressaltando, portanto, a importância da teoria para pensar hoje, que eu acho que é o que o Marcelo pretende fazer na sequência. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Professora Marisa, muito obrigada pela excelente exposição. Não, imagina, a gente está dentro do tempo também. Está previsto também, se o professor também, Marcelo, precisar se estender 10, não tem 5, 10 minutos, não tem problema também, né? Claro. Obrigada. Eu passo então a palavra para o professor Marcelo. Marcelo, desculpa, Carcanholo. Bom, boa noite aos que sobreviveram. Eu não ia falar, mas a Marisa tá ficando velha, Marisa. Quando a gente começa a esquecer as coisas é sinal de senilidade. Nós já tivemos sim juntos numa mesa, alguns anos atrás, um workshop promovido pelo Instituto de Economia a respeito do desenvolvimento. Já tem alguns anos. Foi no auditório da biblioteca, aqui do lado. Nossa. Verdade. Então me corrija. Mas que bom que você esqueceu, porque ali eu estava numa fase meio hegeliana, fiquei discutindo de alguma maneira eu vou voltar a isso hoje. Mas eu também queria fazer rapidamente agradecimentos, e aí o
formal, protocolar, aos organizadores do evento, mas principalmente saudá-los pela coragem de fazer, pelo êxito e principalmente porque vocês estão topando fazer mais. Topando. E também pelo fato de me permitirem voltar a Uberlândia, um lugar onde eu trabalhei durante muito tempo. É impossível sempre que eu venho aqui rever todos os amigos, mas enfim, sempre é bom voltar e rever pelo menos alguns deles, né, quando possível. Bom, como a Marisa falou, a gente fez uma pequena divisão no trabalho. Eu ia me centrar em discutir um pouco a dependência contemporânea e a forma como a teoria marxista da dependência pode nos ajudar a entender essa etapa histórica do capitalismo em economias menos desenvolvidas. O termo é ruim, mas enfim, já falo disso daqui a pouco. Mas antes disso eu gostaria também de fazer alguns apontamentos sobre o significado da teoria marxista da dependência. E o primeiro deles, o primeiro apontamento sobre o significado, pode parecer óbvio, mas, quer dizer, é óbvio. Mas é que nem sempre a obviedade é tão óbvia, como diria alguém. O que significa ser marxista? E aí eu começo pela negação. A primeira delas, Marx não é Keynes. Ou seja, quando se fala de uma perspectiva da teoria da dependência com base marxista, isso significa dizer que a concepção que se tem do termo desenvolvimento não é aquela concepção no fundo positivista de você avançar, de progresso, de você sair do pior para o melhor através de estratégias políticas, etc, etc. Trata-se, lá vem o Hegel, simplesmente de uma terminologia de Hegel que significa meramente processualidade, ou seja, como o capitalismo processa as suas leis, dialeticamente. E aqui tem a segunda negação. Marx não é Kant. Ou seja, não se trata de uma crítica moralista, maniqueísta, que nós somos os bonzinhos, eles são os mauzinhos e juntos chegaremos lá nos bonzinhos, né? Os dependentes são os bonzinhos, os imperialistas são os mauzinhos e por aí vamos. Não. Marx tampouco é Kant. Ainda bem para o Marx. E entrando já propriamente no que diz respeito à temática, Marx não é Weber. E aqui, como dizia um filósofo contemporâneo, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ou seja, mas isso é importante, parece óbvio, quer dizer, é óbvio, mas é importante. Porque existe um equívoco muito comum, principalmente quando você começa a trabalhar com alguns autores. Quando se fala de dependência, não se trata de uma exploração de um Estado nacional frente a outro Estado nacional. Não se trata que os Estados Unidos estão explorando o Brasil, ou a Bolívia, ou o Haiti, ou a Jamaica, ou qualquer que... Não. A unidade de análise não é o Estado nacional. Cuidado, isso não quer dizer que uma teoria do Estado não seja importante, é crucial. Mas a teoria do Estado está subordinada ao fato de que vivemos uma época histórica, uma sociabilidade capitalista. E, portanto, a unidade de análise é o capital e as relações sociais que se definem por distintas formas de inserção social nessa sociabilidade mercantil capitalista. Desculpem falar rápido, mas que para o marxista isso é óbvio. Então quando vem assim, a teoria marxista da dependência não vale nada porque está dizendo que os Estados Unidos explora o Brasil. Não é isso. Trata-se de capitais em distintos lugares atuando como capitais. Desculpem a redundância. E não vou nem entrar na forma como se trabalha a classe social hoje em dia, tá? Porque, enfim, deixa pra lá, porque senão vai dar problema. Esse é o primeiro apontamento. O segundo apontamento, já entrando propriamente no que significa, de fato, a teoria marxista da dependência, ou seja, dentro do marxismo, é uma crítica muito comum também à teoria marxista da dependência, dizer que ela era desnecessária. Ou seja, o Marx já escreveu o Capital. Estão lá as leis de funcionamento do modo de produção capitalista, leis de tendência, dialéticas, enfim, tudo bonitinho. Se o capitalismo funciona daquele jeito, para que ficar falando de... capitalismo é daquele jeito em qualquer lugar onde o capitalismo esteja. E essa é uma bobagem tremenda. Aliás, isso para mim é um sintoma de que a figura, no final das contas, não entendeu Marx. Trata-se de níveis de abstração distintos. Ou seja, o Marx nunca teve a pretensão no Capital de discutir o funcionamento do capitalismo e ele seria daquele jeito em todo lugar.
Não, ele estava tratando das leis de funcionamento tendenciais do capitalismo, ou seja, o que faz dele ser capitalismo aqui, na Suécia, na Noruega, na Jamaica, nos Estados Unidos e em distintas épocas, mas sabendo que essas leis têm manifestações conjunturais históricas em distintas épocas, em distintos lugares, em função, desculpem a redundância, da conjuntura das épocas históricas, etc, etc. Senão o Marx não seria Marx. Mas por que isso é importante? Porque a teoria marxista da dependência parte dessa visão realmente, genuinamente marxista, para dizer o seguinte: então peraí, então pegar o Capital e aplicar como se fosse um manual, para entender as especificidades de, na época, em função desse grupo de autores estarem aí localizados, entender a América Latina. É óbvio que serve, é óbvio que é capitalismo, mas há especificidades. A América Latina, naquele momento, não é o capitalismo americano. Algo diferente há, mas em níveis de abstração distintos. Não se trata de criar outras categorias intermediárias, ou abstratas, ou concretas, no mesmo nível em que estavam as leis gerais que... não só Marx, mas outros teóricos dentro do marxismo estavam pensando a respeito do capitalismo em geral. Então isso é fundamental. O Marini começa o Dialética da Dependência com um chamado metodológico contra o empirismo, característico das teorias sociais, das ciências sociais da época e infelizmente até hoje, mas também contra, não dizendo, mas é só ler e saber em que momento histórico ele estava, contra as interpretações oficialistas dos partidos comunistas na região, que diziam que para entender a América Latina bastava ler o Capital. Nota de rodapé é a primeira que eu faço. Eu tive um professor na graduação de economia brasileira, que soltou a seguinte pérola em sala de aula, que o autor que mais entendeu a economia brasileira foi o Lenin. Bastava ler imperialismo, fase por capitalismo, entendeu a economia brasileira. Porra. Aí não, né? Bom, então a questão dos níveis de abstração também é importante. Terceira coisa é o que raios é a dependência, né? E aqui eu me remeto de novo ao Marx. O Marx tinha muito claro que conforme ele fosse descendo o nível de abstração na exposição do Capital, quando ele chegasse, estou falando do plano da obra, quando ele chegasse lá nas características mais concretas de manifestação desse fenômeno, ou seja, da lei do valor do capitalismo, da lei do valor bem entendida, como deve ser entendida, enfim, teríamos que ficar aqui 3 semanas para falar disso, se fosse o caso. Quando chegasse lá no real concreto aparente, para chegar no real concreto aparente, ele teria que falar do Estado, como funciona o Estado no capitalismo, e uma categoria que quase ninguém lembra, que o Marx chamava de mercado mundial. Ele chegava lá no final, no plano da obra, que teve suas idas e vindas, porque conforme a gente pensa, a gente vai mudando sempre o nosso plano da obra, que bom que é assim. Mas ele sempre chegava na discussão das crises e o mercado mundial. O que ele entendia por mercado mundial? Aliás, tem um problema de tradução. Na verdade, não é mercado mundial. Na verdade, é capitalismo mundial. É sociabilidade mercantil, portanto, capitalista, no plano mundial. Que se expressa dialeticamente, ou seja, de uma maneira específica no lugar, de outra maneira em outro, e principalmente na articulação dialética do um lugar com o outro lugar. Estava lá. É só ler os Grundrisse, dentre outras coisas. E justamente a teoria marxista da dependência procura, ainda que não faça referência a essa categoria mercado mundial, trabalhar nesse plano de abstração, ou seja, no marxismo já tinha se avançado muito, o que não quer dizer completado, uma teoria do ponto de vista das nações, ou capitais em economias, em regiões imperialistas, portanto a teoria do imperialismo, mas a contraface da mesma moeda, ou seja, aqueles capitais, ou sociedades, ou principalmente povos, que estão em regiões que sofrem as consequências do imperialismo, portanto dependentes, faltava essa lacuna e por aí eles tentaram, com idas e vindas, acertos e desacertos, pensar o assunto. Última coisa a respeito do significado da teoria marxista da dependência, talvez aqui eu gaste mais tempo, enfim, vamos lá, né? Sobre as principais categorias, eu não vou repetir o que a Marisa falou, a vantagem de falar depois é que te poupa coisas, mas eu acho que tem 3 coisas importantes que eu tenho que pontuar. A primeira delas, a respeito do... Eu não gosto do nome, mas é o nome que, enfim, por motivos do debate na época, se utilizou, troca desigual, que é uma forma de chamar os mecanismos de transferência de valor, ou seja, valor que é produzido pelos capitais em regiões dependentes que, por vários mecanismos,
são apropriados e, portanto, fazem parte da dinâmica de acumulação de capital em regiões por capitais centrais, etc., imperialistas, o termo que vocês quiserem. Eu não gosto do termo troca desigual, primeiro porque ele está errado, não se trata propriamente de uma troca desigual, e segundo porque é de uma perspectiva teórica que vem de Ricardo. Davi Ricardo, economista político clássico, escreve sua principal obra em 1817, enfim. Ou seja, Marx não é Weber, nem Kant, nem Keynes, nem Ricardo. Marx é Marx. Mas, enfim, independente do nome, essa transferência de valor, do ponto de vista da troca de mercadorias, ela ocorre em 3 níveis de abstração. Isso é importante, porque o próprio Marini, em Dialética da Dependência, do meu ponto de vista, não é que ele se confunde, o jeito como ele escreve lá, aquilo era um panfleto. O Marini demorou para publicar aquele negócio porque ele sabia que não estava pronto. Mas isso tem a ver com a biografia de Corredor, depois se vocês quiserem eu conto sobre a história. Os 2 últimos níveis de abstração, isso é importante para a minha caracterização do capitalismo e, portanto, da dependência contemporânea. Primeiro nível de abstração, o mais abstrato, é o plano da concorrência entre os capitais dentro de um mesmo setor, ou seja, produzindo uma mesma mercadoria. E aí o ponto é que se há distintas produtividades ou composições orgânicas do capital, enfim, não vou entrar aqui na seara, isso significa que, portanto, há distintos valores para cada mercadoria produzida por cada capital com distintas produtividades. Quanto maior a produtividade, menor o valor individual. Isso está no plano da produção de valor, isso que é importante. Agora, do ponto de vista da apropriação de valor, ou seja, qual vai ser o valor dessa mercadoria no mercado, depende de todos os capitais que produzem essas mercadorias e, portanto, o valor de mercado, o tal do tempo de trabalho socialmente necessário, vai ser dado pela média. Tem toda uma discussão se a média, a mediana, não vou entrar nisso. Um debate que, do meu ponto de vista, é mais perfumaria que outra coisa, mas, enfim, perfumes às vezes são importantes. Para alguns, né? O fato concreto é que capitais mais produtivos produzem a um valor individual abaixo do valor de mercado, portanto se apropriam de uma massa de valor maior do que eles mesmos produzem. A tal da mais-valia extraordinária, que não pode vir do além, né? Tem que vir de algum lugar. De onde é que vem? De capitais que produziram com menor produtividade, portanto têm um valor individual acima do valor de mercado, mas não conseguem se apropriar integralmente do valor que produziram. É um mecanismo de transferência de valor na concorrência de capitais dentro de um mesmo setor produzindo uma mesma mercadoria. Se vocês quiserem pensar esses capitais em distintas regiões, você já tem um mecanismo de transferência de valor entre capitais em distintas regiões. Segundo nível de abstração, um pouquinho menor, é o famoso plano dos preços de produção. Vou entrar aqui no debate sobre a transformação dos valores em preço de produção, mal entendido em Marx, como aliás quase tudo. Mas do que se trata aí, basicamente, é de analisar a concorrência entre os capitais que estão operando em distintas esferas de produção, portanto, produzindo distintas mercadorias. E aí o que você percebe, enfim, é que você tem, pelo processo de tendência à formação de uma taxa média de lucro, que capitais, ou melhor, setores que em média têm uma composição orgânica do capital, ou seja, produtividade maior, tendem a vão apresentar como tendência um preço de produção, portanto a apropriação, maior do que o valor de mercado, enquanto os que têm menor, estão abaixo da média, tendem a apresentar um valor maior que o preço de produção. O que significa isso? Que no plano da concorrência entre capitais opera um mecanismo similar, na verdade é o mesmo em outro nível de abstração, mas não vou entrar na seara, mas similar, se vocês quiserem, que faz com que setores, em média, mais produtivos se apropriem de uma parcela da mais-valia produzida por setores menos produtivos na média. Se vocês quiserem pensar setores mais produtivos, setores menos produtivos em média, também com capitais em distintas regiões, fiquem à vontade. O terceiro plano e último, nível mais aparente, é o dos preços de mercado efetivos de venda. Aqui eu estou pressupondo muita coisa, não tenho tempo de explicar muito, mas trata-se, portanto, em última instância, do poder que os capitais têm, ou não, é uma questão de grau, de poder manter o preço de mercado muito acima do preço de produção em função de processos de concentração e centralização do capital, enfim. E aí, trata-se, portanto, do processo de concentração e centralização do capital que, historicamente, por razões relacionadas, inclusive às próprias leis de desenvolvimento histórico e social do capitalismo em regiões centrais,
ocorre de maneira mais intensa lá do que cá. Portanto, trata-se de transferência de valor produzido por capitais menos produtivos, mas que é apropriado por capitais mais produtivos. Vou usar isso daqui a pouco. Esses três níveis de abstração, do meu ponto de vista, são muito confundidos, inclusive no resgate atual que se faz da teoria marxista da dependência. E dá confusões que vocês não podem imaginar. A outra categoria que eu precisava pontuar é a questão da superexploração. E aí eu volto aqui a uma tendência, hoje em dia, no marxismo, e não é só na teoria da dependência, com a desculpa de resgatar Hegel, acelerar na marcha atrás e voltar a Kant, né? Que é a questão da superexploração. A superexploração não significa tô com mais pena dos trabalhadores. Não é isso. Mais coitadinhos eles são. Não é uma questão moralista. E a superexploração tampouco significa apenas o que talvez terminologicamente possa ser sugerido, ou seja, maior exploração, o que nas categorias de Marx significaria simplesmente aumento da taxa de mais-valia. Por uma razão muito simples. O aumento da taxa de mais-valia é uma característica do capitalismo. Ocorre no capitalismo central e no capitalismo dependente. Isso não é especificidade de ninguém. Portanto, a superexploração, assim entendida, não poderia ser, ou ser tratada, como algo específico das economias dependentes, especificamente da América Latina onde eles trabalhavam, porque seria uma característica de todo e qualquer capitalismo. Não é isso. O significado de superexploração, do meu ponto de vista, na teoria marxista da dependência, e nem sempre ela se deu e se dá conta disso, é distinto, mas esse eu vou deixar para daqui a pouco, porque, enfim, senão fica sem graça depois da segunda parte, né? Fico adiantando tudo. Por último, o subimperialismo. De novo, a interpretação meramente terminológica pode levar a equívocos. Primeiro que o subimperialismo, em termos teóricos, a maiúscula pode estar ou no S ou no I. Explico. O subimperialismo, dependendo de onde você esteja, pode ser mais sub que imperialismo, e dependendo de onde você está, pode ser mais imperialismo que sub. A brincadeira aqui é a seguinte. Quando você diz que uma determinada economia tem traços, características subimperialistas, por exemplo, o Brasil, isso não significa negar, no sentido lógico, formal, simples, não se trata de dialética, a dependência. Não quer dizer que nós atingimos a independência e agora passamos a ser, numa linguagem weberiana, exploradores de outras nações. Não se trata disso. Continuamos dependentes, os mesmos mecanismos operam. O que passou a acontecer por conta do desenvolvimento histórico? Por conta, inclusive, da redivisão internacional do trabalho, que faz com que algumas etapas da produção capitalista tenha sido transladada para cá e não para outros locais, e, portanto, isso tenha promovido um desenvolvimento, no sentido capitalista, não no sentido maniqueísta, maior aqui do que em outras regiões. Isso não significa que não continuemos dependentes. Significa apenas, cuidado aqui com o weberianismo, que capitais, não se trata de brasileiros ou o Brasil, capitais que aqui estão, por possuírem maiores produtividades, seja na concorrência dentro ou entre setores, ou ainda porque tem algum tipo de poder de monopólio, conseguem, portanto, manter preços de mercado. E aí o Estado joga um papel fundamental, inclusive no nosso caso, o imperialismo brasileiro, mas uma outra discussão se vocês quiserem. Isso faz com que um mecanismo de transferência de valor, ou os mecanismos de transferência de valor, seja de alguma maneira replicado para baixo, com outros capitais que estão nessas regiões, no caso do Brasil, principalmente na América do Sul, mas não apenas, tem África também e algo do Caribe, para falar do subimperialismo brasileiro. Mas não significa que nós não somos mais dependentes, nem muito menos que não exista. Não se trata de negar pelos dois, não é 0 ou 1, não é binário, trata-se de graus de dependência, esse é o ponto. Bom, e eu nem entrei na dependência contemporânea, né? Bom, vamos lá. Do que se trata? Qual é a proposta aqui? Se fez sentido isso que eu falei, ou seja, se a dependência ou a teoria marxista da dependência é
uma tentativa de trabalhar a teoria de Marx sobre o capitalismo em um nível de abstração menor, especificamente de capitais que estão nessas regiões dependentes, se vocês quiserem especificamente na América Latina, isso significa que isso está relacionado diretamente à forma histórica e concreta como esse capitalismo, ou seja, a especificidade da valorização do capital em determinados momentos históricos e a relação disso com essas regiões periféricas, dependentes, subdesenvolvidas, o termo que vocês quiserem. O que significa isso? Que a dependência, como a Marisa terminou falando, lá em 1700, 1800, não é igual à dependência em 1900, que não é igual à dependência no segundo pós-guerra, e, do meu ponto de vista modesto, não é igual à dependência depois da crise do capitalismo dos anos 60, 70. O capitalismo contemporâneo tem características, continua sendo capitalismo, mas tem características históricas específicas, o que não significa ser diferente, portanto, outra sociedade, não se trata de um pós-capitalismo, do capitalismo em outros momentos históricos. Isso significa, portanto, que a manifestação concreta histórica do imperialismo, depois dos anos 60, 70, é diferente, não vou discutir aqui o grau, do que foi o imperialismo, por exemplo, na época do Lenin. Não é o mesmo. Não estou dizendo que seja não imperialismo, estou dizendo que não é o mesmo tipo, a mesma forma histórica de imperialismo. Portanto, até um weberiano entenderia isso. Portanto, a dependência contemporânea não pode ser igual à dependência dos períodos anteriores e nem igual à dependência trabalhada pelos clássicos da teoria marxista da dependência. Portanto, se trata, eu vou concluir óbvio, de fazer o que eles fizeram com Marx, ou melhor, de não fazer com eles o que eles não fizeram com Marx. Eles não pegaram Marx, o manual, e aplicaram para a América Latina da época. Tampouco a gente vai pegar o Marini, o Teotônio, a Vânia Bambirra, o Orlando Caputo, todos esses que a Marisa mencionou, a teoria marxista da dependência que eles estavam pensando lá para os anos 60, 70 e trasladar para o século XXI. O capitalismo tem uma forma de manifestação diferente. Então é mais difícil, mas quem disse que pensar era fácil? É assim mesmo. E se você é marxista, a prioridade, desculpem o termo, ontológica é do objeto, é da realidade social, e não do sistema lógico-conceitual, que isso seria Hegel, Kant, enfim. O Marx acertou essas contas na ideologia alemã, com o passado da formação filosófica dele. O Alexandre, não estou fazendo propaganda para comprarem um livro lá não, tá? Será fechou a banca, né? Está aberto, tá bom. Podem comprar. Depois a gente combina um. Bom, dá para, sendo extremamente esquemático, sintético, com todos os perigos de ser esquemático, sintético, podem me malhar depois no debate, dá para entender a dependência com base em 5 características. A primeira delas, obviamente, é a superexploração da força de trabalho, e aqui eu vou entrar naquilo que eu prometi que ia dizer. A superexploração da força de trabalho não significa apenas aumento da taxa de mais-valia. Isso é a consequência, isso é o desdobramento. Vou explicar isso quando eu articular com as outras 4 características. Mas as formas que a superexploração da força de trabalho nas economias dependentes assume é basicamente aumento da taxa de mais-valia por arroxo salarial, aumento da jornada de trabalho, aumento da intensidade do trabalho, o que não é o mesmo que aumento da produtividade do trabalho. Uma confusão muito comum. Tem outra confusão também muito típica ou muito presente em alguns teóricos marxistas da dependência. Aumento da intensidade do trabalho em Marx não é mais-valia relativa, é mais-valia absoluta. Isso não significa que as economias dependentes terão fadadas a acumular do ponto de vista da mais-valia absoluta. Por quê? Porque tem aumento de produtividade nessas economias. Só que o aumento de produtividade não ocorre na mesma taxa, em média, que o aumento da produtividade nas economias centrais. Mas aumento de produtividade existe, portanto, redução do valor da força de trabalho, portanto, mais-valia relativa. Enfim. Segundo, os mecanismos de transferência de valor, segunda característica da dependência, a tal da troca desigual naqueles 3 níveis de abstração que eu falei. Terceiro, outras formas de transferência de valor que não apenas no plano da concorrência entre os capitais, que redunda no comércio internacional, mas, por exemplo, pagamento de juros, remessa de lucros, dividendos, ou seja, o serviço, para usar uma linguagem, baixou o economês agora, os pagamentos que redundam do fato de que capitais, investimentos externos nessas economias entraram, e, portanto, isso produz
uma rentabilidade que tende a ser transferida para as matrizes na forma de lucros, dividendos, etc., ou capitais de empréstimo e, portanto, pagamento, seja de juros ou de pagamento propriamente do capital emprestado. Ou seja, são outras formas de um pedaço da mais-valia ou do mais-valor produzido por capitais nas regiões dependentes ser apropriado e, portanto, fazer parte da dinâmica da acumulação, não aqui, mas dos capitais, e às vezes os mesmos, nessas regiões centrais. Os mesmos ou com a mesma participação, com participação acionária que faz deles, enfim, uma rede de... Bom, não vou entrar... Quarta característica, essa mais presente nos estudos mais sociais das consequências disso. Uma distribuição regressiva de renda, fluxo de rendimentos, e de riqueza. Às vezes as pessoas confundem, são coisas diferentes. Riqueza é estoque, renda é fluxo. Riqueza é patrimônio. Quanto é que você tem de riqueza? Portanto, a distribuição dessa riqueza. E aí, se você tem, e não dilapida a riqueza, ela continuará, por isso é um estoque. Renda é o rendimento, ou seja, se eu ganhei meu salário esse mês, se eu parar de trabalhar, não vou continuar ganhando salário, não é estoque, infelizmente. Tenho que trabalhar no mês que vem para, enfim. Mas a distribuição regressiva de renda e riqueza, ou seja, de fluxo e estoque. Quinta característica, bom, as consequências sociais disso, os nomes são ruins, mas são os nomes que alguns usam. A marginalidade, exclusão social, exclusão não é porque, enfim, bom, não vou entrar... Enfim, os efeitos sociais dessa distribuição regressiva de renda e riqueza. Agora, se vocês olharem essas 5 características, vocês vão dizer, peraí, isso aí opera nas economias centrais? Inclusive, a tal troca desigual à transferência de valor, porque não se enganem, há capitais menos produtivos nas economias centrais em relação às economias dependentes. E, portanto, há fluxo de transferência de valor, sim, há de lá para cá. É claro que na média o saldo, enfim, mas há. Economias centrais se endividam, é claro que geralmente entre elas, mas enfim, também se endividam, portanto também há, do ponto de vista da balança de serviços, tecnicalidade da forma como se contabiliza isso na ciência econômica, também há fluxos de renda negativos nessa conta da balança de serviços. Mas peraí, então se esses 5 você está me dizendo que caracteriza a economia dependente, e esses 5, em maior ou menor grau, estão presentes nas economias centrais, como diria a italiana, cazzo, cadê a diferença entre as duas regiões? A diferença está na articulação entre as duas coisas, entre as 5 coisas. Notem. Primeiro, a superexploração da força de trabalho na teoria marxista da dependência não é sinônimo de formas específicas de aumentar a taxa de mais-valia, embora assim nos textos às vezes seja escrita. Na verdade, essa é a minha interpretação, eu sei que é muito particular, dá-se o mesmo nome para 2 coisas relacionadas. Chama-se de superexploração da força de trabalho aquilo que é característico dos capitais na economia dependente para ter que responder ao que é estrutural na definição de dependência. Explico. Como você tem em maior grau o segundo e o terceiro, ou seja, os mecanismos de transferência de valor e as remessas na forma de juros, lucros, dividendos, ou seja, para dizer de uma maneira muito simples, um pedaço da mais-valia produzida pelos capitais aqui é apropriado e faz parte da dinâmica da acumulação de lá. Uma crítica muito comum à teoria marxista da dependência é que teria um crescimento econômico, um desenvolvimento econômico nas economias dependentes travado, estagnado. Seriam teses da estagnação. Não é verdade. Justamente porque o capitalismo dependente tem a alternativa, na verdade a necessidade, não tem outra, de superexplorar a força de trabalho, ou seja, utilizar formas de aumento da taxa de mais-valia para responder a essa transferência de valor que não os mecanismos que os capitais nas economias centrais possuem. Qual é que lá possui e que aqui não? Os mecanismos de transferência de valor, em média, porque entre setores, entre alguns capitais, até existe. Esse a gente não tem. Então temos que superexplorar a força de trabalho por formas que eles também usam, mas além das que a gente usa, lá tem algumas a mais. Essa é a especificidade. Então os condicionantes estruturais da dependência são os mecanismos de transferência de valor, a resposta necessária do capitalismo dependente, essa é a especificidade, é a superexploração da força de trabalho,
E o quarto e quinto são consequências, distribuição regressiva de renda, riqueza e os impactos sociais, se vocês quiserem disso. Bom, e a dependência contemporânea? A tal da conjuntura. Dependência não está no DNA de determinada região ser dependente, embora assim pareça, porque, porra, cá entre nós, né? E às vezes melhora, às vezes piora, ou seja, há conjunturas nisso. E o que define a conjuntura disso? Basicamente duas coisas, que está relacionado com a dinâmica da acumulação de capital mundial. Primeiro, esse capitalismo mundial está crescendo ou não? Nível de abstração menor. Se está crescendo, esse capitalismo mundial demanda produtos. Portanto, as economias centrais importam o quê? Porque se forem mercadorias que nós produzirmos, demos sorte, é sorte, podemos aumentar nossas exportações e notem, não é que não somos mais dependentes, como o Lula achou, enfim. Não, continuamos dependentes. Só teve um alívio. A economia mundial cresceu, importa coisas que nós produzimos ou nos especializamos em produzir, aumenta as exportações e temos um... É isso. Nada mais do que... Só que vale para cima, vale para baixo. Às vezes, porque o capital funciona em ciclos, tem a ver com a legalidade de funcionamento dele, não tem o tempo de trabalhar isso. Às vezes a economia mundial não cresce. Agora. E, portanto, não precisa de coisas que nós produzimos. E aí... Bom. Segundo determinante da conjuntura, na linguagem tecnocrática, mercado de crédito internacional. Capitais. Seja produtivo, seja de empréstimo. Às vezes ele não é determinístico, tá? Quando a economia mundial está crescendo muito, tem mais capital, e quando a economia mundial está mal, tem menos capital. Às vezes você tem diferenças específicas nisso, mas enfim, o que importa é o seguinte: quando tem capital sobrando lá fora, algo respinga aqui. Agora, quando não tem capital sobrando lá fora, o negócio está ruim. Você vai botar o teu dinheiro denominado em reais ou em dólares? Até os weberianos, kantianos. Os keynesianos sabem fazer conta. Então eles sabem muito bem como fazer. O Keynes era especulador da bolsa. E o Ricardo também era. Os dois eram. Em momentos distintos do tempo. Enfim. Deixa pra lá. Nós estamos... Notem. O capitalismo contemporâneo, virada dos 60 para os 70... Vocês podem chamar de capitalismo neoliberal, o termo que vocês quiserem. Tem essas melhoras e pioras, mais pioras que melhoras na conjuntura internacional. Nós estamos num momento de baixa da conjuntura internacional, ou seja, não. Exatamente o contrário. Aqui não dá para puxar assim, um barulho fica meio estranho, né? Fazer o contrário. Não. Sempre tem uma crítica também à teoria marxista da dependência para interpretar a contemporaneidade do neoliberalismo, que é a seguinte: mas peraí, alguém tem dúvida que a superexploração do trabalho na região aumentou nos anos 90? Ninguém discorda. Tá, governo tucano... Aumentou. Aliás, aumentou também no século XXI, mas os petistas vão ficar bravos comigo. E por que não cresceu? Porque não é a forma como a economia dependente tem de tentar contornar os mecanismos de transferência de valor, aumentando o bolo, porque é disso que se trata, aumentar a superexploração da força de trabalho, aumentar o bolo e ainda que um pedaço desse bolo, que é a mais-valia, seja apropriado e faça parte da dinâmica da acumulação externa, sobra mais aqui, portanto podemos ter uma dinâmica de acumulação interna mesmo com os mecanismos de transferência de valor. Não tem nada fadado à estagnação, não. É só lembrar do milagre econômico. Sim, teve superexploração da força de trabalho nos anos 90. E por que não cresceu? Por que não se desenvolveu? Aí começa um pouco a história. Porque embora tenha sido produzido um excedente ou uma mais-valia que permitisse uma apropriação interna que desse uma dinâmica de acumulação interna, a lógica, porque essa é a característica do capitalismo contemporâneo, de apropriação desse maior bolo é uma lógica, com 300 mil aspas, financeira. Aqui, eu acho que a categoria capital financeiro mais atrapalha que ajuda. Eu prefiro ficar com o velho Marx porque eu sou marxista, eu prefiro capital fictício. Mas não vou entrar na seara, que senão meu tempo já está acabando e, enfim, depois se vocês quiserem eu explico esse negócio. Mas o ponto é o seguinte:
capitais específicos ou uma massa crescente do capital global passou a se especializar mais na mera apropriação de mais-valia do que propriamente a contribuir na produção direta dessa mais-valia, ainda que tivesse rebatimentos indiretos. O que significa isso? Quando tem mais gente comendo o bolo do que produzindo o bolo, o pedaço do bolo para cada um diminui. Pois é, o pedaço do bolo chama-se taxa de lucro. A coisa vai mal. Por isso aqui, o tal capitalismo dependente neoliberal não deu o que nos prometeu. Porque prometia, né? Prometia crescimento, desenvolvimento, distribuição de renda e riqueza. Bom, segunda nota de rodapé. O neoliberalismo não morreu, tá? Eu sei que tem coveiros de plantão do neoliberalismo, mas infelizmente não morreu, ele está aí. E por que ele está aí? A nota de rodapé fica meio grande. Porque as pessoas, isso é um erro muito comum, as pessoas acham que a definição do neoliberalismo se dá no nível de abstração da política econômica. Está errado isso. Que neoliberalismo é política monetária arrochada para combater a inflação, política fiscal com mega superávites primários para pagar o serviço da dívida pública e uma taxa de câmbio que o mercado define flutuante. É o tripé satânico, né? Não. E não sou eu que estou dizendo. Vai lá ler o Friedman, o Hayek, o mais. Isso. O Popper era neoliberal. Era. O pessoal esquece o Popper. Ele estava lá em Montpellier. Né? O Friedman era estagiário, estava servindo um cafezinho, mas o resto estava lá. Já era pós-doutor. Pós-doutorado não é título, mas tem gente que bota isso. O cara se vangloria de ser estagiário, porque esse pós-doutorado é um estágio. Né? Enfim. O neoliberalismo se define um nível de abstração maior numa estratégia de desenvolvimento. Trata-se de aprofundar a lógica da sociabilidade mercantil, por isso as reformas pró-mercado, para que, tem a ver com a, inclusive, filosofia política deles, que não é igual ao liberalismo político clássico, mas não vou entrar nessa seara, de que esse ambiente econômico de maior sociabilidade mercantil induz os agentes econômicos a aumentarem as inovações, as produtividades. Isso aumenta investimento, crescimento, e porque aumenta a produtividade, aumenta a distribuição de renda pela teoria da distribuição deles. Então está num estágio, num nível de abstração da estratégia de desenvolvimento. Qual é a política econômica que se associa a essa estratégia de desenvolvimento? Foda-se. Eles dizem isso. A política econômica, qual é o papel dela? Estabilizar macroeconomicamente. Como é que você instrumentaliza a política macroeconômica para conseguir essa estabilidade? Depende da conjuntura, eles sabem o que é conjuntura. Nos anos 90, tinha que segurar um preço-chave, a taxa de câmbio. No século XXI não precisa mais segurar a taxa de câmbio. Então lá eram regimes de âncora cambial, alguns câmbio fixo, quase fixo, regime de bandas cambiais, como nós. Agora não, agora um regime de câmbio flutuante. A conjuntura é que define isso. Então, se você ficar buscando o neoliberalismo no plano onde ele não se define, você vai encontrá-lo, não encontrá-lo, enfim. Enfim. Então, como a estratégia de desenvolvimento continua a mesma, enfim. Bom, quais são as alternativas que se colocam, umas mais, outras menos, para tentar sair? Qual era o problema? O problema é que se superexplora a força de trabalho, continua sendo superexplorada, tem uma massa de excedente que permite uma dinâmica de acumulação interna capitalista, não estou falando de socialismo não, mas quais são as alternativas para tentar sair dessa armadilha neoliberal? Primeira delas, ganhou um nome depois, e o nome é Novo Desenvolvimentismo. Muda o mix de apropriação. O problema não é que está sendo produzido mais-valia suficiente, mas ela é apropriada de maneira financeira, que é a linguagem que eles usam, que é keynesiana. Trata-se, portanto, de fazer com que a apropriação seja mais produtiva, o que dá investimento produtivo, crescimento, emprego, e juntos chegaremos lá, né? Só faltam dizer isso. Então é só mudar o mix de apropriação, pró-capital produtivo e menos capital financeiro. Como é que faz isso? Simples, reduz a taxa de juros. O Keynes já dizia isso lá em 1936. E o tal novo desenvolvimentismo se resume a isso, reduzir a taxa de juros. Não me venha com essa história, não, mas tem política social. Vocês sabem quem foi o primeiro cara, não com esse nome, a falar da política de renda mínima? Milton Friedman. Então, enfim, não é a ausência da coisa que define. Percebam, mas qual é a consequência dessa alternativa? A consequência disso é meramente mudar o mix para que o capital tenha uma lógica de valorização mais produtiva e menos
de apropriação, ou financeira, como eles chamam. E aí eu crio uma espécie de um círculo virtuoso de crescimento econômico, desenvolvimento e paz e amor. Percebam, não se fala nada do aumento da exploração do trabalho, ou seja, a superexploração do trabalho como lógica ou maneira do capitalismo dependente responder aos mecanismos de transferência de valor, não se toca no assunto. Toda vez que você pergunta para um novo desenvolvimentista qual é o projeto deles para as reformas neoliberais, ele olha para cima. Não, a gente está falando de conjuntura. Os mais cínicos diziam o seguinte: o custo de reversão é tão alto que é melhor não mexer nisso. Tem esse argumento pseudotécnico, comparação custo-benefício. O custo é tão alto que não compensa o benefício que a gente vai ter fazendo isso. Esses são os cínicos. E por que as reformas neoliberais são importantes? Porque as reformas neoliberais, eu deixei isso para o final, acho que né? Elas aprofundam os mecanismos de transferência de valor. Faz parte da resposta dos capitais no centro da acumulação de capital mundial, inclusive para a crise atual, apertar o tal do torniquete lá, os mecanismos de transferência de valor daqui para lá serem apertados. A agenda de reformas está na mesa. Ganhe, eu ia falar a Lula, né? Eu sempre tenho isso. Bom, podia ser. Ganha a Dilma, ganha o Aécio, ganha Eduardo Campos, não importa. As reformas vêm aí, trabalhista, previdenciário, de novo. Para aumentar ou intensificar os mecanismos de transferência de valor, o que exige do capitalismo dependente mais aumento da exploração da força de trabalho para aumentar a mais-valia e ter alguma dinâmica interna de crescimento. A conta vamos pagar nós aqui. Como sempre. Agora, há outras alternativas. Mais em abstrato do que propriamente as que estão na mesa, mas existem. Primeira delas, vamos romper com as reformas neoliberais. Os processos de abertura comercial, liberalização financeira, abertura financeira, reverter privatização. Ó, o pino que dá isso. Mudar a taxa de juros, baixar a taxa de juros para mudar o mix de apropriação do capital, já dá o que dá, você imagina reverter reforma neoliberal. Aí, mas a alternativa existe. Porque quando você reverte ou rompe com as reformas neoliberais, eu não estou dizendo que seja sem custos, tem custos sociais, políticos, econômicos, claro que tem. Claro que tem. Mas, em rompendo com as reformas neoliberais, você, aspas, alivia os mecanismos de transferência da mais-valia produzida aqui para as economias centrais e reduz a necessidade que o capitalismo independente tem de aumentar a exploração do trabalho. Não estou dizendo que vá reduzir a exploração do trabalho, ou da força de trabalho. Mas, pelo menos, a necessidade de reduz. Mas olha a briga que dá, né? Alguns podem dizer, mas isso gera um problema de mercados, é verdade, porque se você reverte as reformas neoliberais, você tem produto, você tem uma produção aqui que você está vendendo para fora, quem é que vai comprar daqui por diante? Primeiro você vai ter que rediscutir a reestruturação produtiva, não podemos mais continuar produzindo o que a gente produz, porque a gente produzia para eles comprarem lá o que eles precisam para fazer o que eles fazem. Se a gente romper com as reformas neoliberais, ou reduzir o grau de abertura comercial e financeira, vamos ter que ampliar os mercados internos e mudar a nossa matriz produtiva. Qual é o pré-requisito para criar mercados internos? Redistribuir renda e riqueza. Olha a briga que essa porra não dá. Por isso que eles dizem, não, o custo é muito alto. Não tem culhão, mas o custo é alto. Se vocês quiserem chamar essa alternativa de anti-neoliberal, anti-imperialista, enfim, fiquem à vontade. Tem uma última. Como é que tá meu tempo? Ah, tá bom. Então, vou terminar. Não, mas fala a última de boa. Mas a última eu sempre... o Mário Duarte fazia isso, eu gosto disso. Ele fala, isso porque eu não falei de socialismo. Isso tudo é dentro do capitalismo. A última é essa mesmo. Por que ficar brigando apenas por reduzir o grau de exploração da força de trabalho ou a possibilidade de, e não simplesmente questionar a sociabilidade mercantil capitalista, que o capital, que é um valor que se valoriza, para se valorizar precisa explorar a força de trabalho no sentido de consumir o valor de uso da força de trabalho para gerar mais valia enquanto paga o valor da força de trabalho, às vezes até acima dele, mas enfim. Por que não questionar isso? Agora, já dava briga reduzindo a taxa de juros, e dá mais briga ainda revertendo as reformas neoliberais e tendo como pré-condição a redistribuição de renda e riqueza. Porra, socialismo então...
Vou terminar com o seguinte, aí sim, só para encaminhar para o debate. A tal antineoliberal, anti-imperialista e a anticapitalista não são excludentes. Do meu ponto de vista, elas são interdependentes. Por isso que a teoria marxista da dependência, ou pelo menos os mais radicais, quando alguém perguntava, e qual é a alternativa? A resposta podia ser, apesar de toda a radicalidade na crítica teórica, dizer o seguinte: não, a alternativa é um desenvolvimento capitalista. Ou com menos reformas neoliberais, se vocês quiserem. Não. Se a teoria da dependência é marxista, a alternativa é a 4. Só que notem, para você ter uma alternativa socialista, comunista, o nome que você tiver, porque o capital se expressa em historicidades e concretudes distintas, e aqui tem uma especificidade, você precisa, pelo menos para nós que aqui estamos, necessariamente sermos antidependentistas. Muito obrigado, chega. Olha, se me permite, eu devo confessar que eu estou exausta. Só de ouvir, porque eu não entendo nada desse universo, eu estou aqui exausta. Mas então vamos abrir para o debate. Eu espero que vocês me ajudem, tá, Marisa e Marcelo, porque para mim também é um exercício. Meus alunos fizeram exercício e eu também estou fazendo exercício aqui, né, Ale? De conduzir uma mesa, ainda mais num assunto que eu não entendo absolutamente nada. Olha o que me reservaram. Então, vou recomendar o que eu ouvi os outros coordenadores de mesa fazendo, para que seja uma pergunta objetiva, para que seja possível que a mesa aprofunde o debate. E, por gentileza, quem tiver uma pergunta se dirige aqui a esse lado. A gente vai fazer por blocos e ver a necessidade de se criar novos blocos na sequência. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo, Marisa e Asca. Terminamos bem, né, o seminário? Nós, essa mesa aí é para fechar mesmo com chave de ouro. Esse ato meu aqui é um ato corajoso, porque eu vou fazer uma pergunta na mesa que está o Marcelo, e aí na resposta vai me chamar de kantiano, weberiano, no melhor das hipóteses keynesiano. Às vezes o Marcelo pode vir com essa, então realmente a minha ação aqui é um ato heróico. Mas eu estou vindo aqui porque eu não tenho todo o domínio teórico que tanto a Marisa quanto o Marcelo desenvolveu, e tem mais que o Marcelo tenha tocado até exaustivamente sobre esse assunto. Tem um debate na academia, tem alguns livros lançados em que questionam se, por exemplo, em países como Portugal, Grécia, ou mesmo países que hoje estão numa condição econômica desenvolvida, né, ou não dependente, como os Estados Unidos, por exemplo, alguns autores brasileiros na área das ciências sociais alegam que há superexploração nesses países. E isso é um debate que eu estou travado, não estou conseguindo entender bem. Então, eu gostaria de, se for possível, que a mesa, na resposta, tratasse sobre essa questão. Porque, quando eu leio o Mauro Marini, na dialética de dependência, eu fiquei assim, com a impressão de que a questão da superexploração é uma característica dos países dependentes. Mas aí eu tive acesso a esses outros livros, né? Um livro, inclusive, da companheira Virginia Fontes, em que ela critica, ou enfim, dialoga com isso e coloca nessa questão. Então é essa pergunta, essa questão que eu gostaria de pedir para o pessoal desenvolver. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Érica, eu sou professora aqui em Uberlândia da Rede Estadual de Ensino. Eu não tenho informação nenhuma assim, nessa área, então estou até com medo de dar pitaco errado aqui e falar uma bobrinha. Mas eu achei muito interessante no finalzinho da fala sua sobre a questão das reformas neoliberais. Achei muito interessante a pontuação sobre essa dependência não ser entre nações, mas sim entre capitais. E eu gostaria
que fosse comentado pela mesa, se possível, essa relação entre teoria marxista da dependência, Estado e a necessidade / possibilidade de auditoria da dívida pública brasileira. Boa noite a todos, eu sou o Davi, professor da UFG. Eu queria dirigir 3 perguntas para a mesa. Não sei se nenhuma delas é pertinente, mas eu vou soltar. A primeira é em que medida o Francisco de Oliveira entra ou não entra na teoria marxista da dependência? Na marxista. Se ele entra, se ele não entra. A segunda pergunta é o seguinte: se é possível a gente avançar a ideia de que a introdução na economia brasileira do capital monopolista, do capital externo, a partir do plano de metas, a partir da criação daquele departamento 3 da indústria, que vai estabelecer ritmos de acumulação, de monopolização que a economia brasileira não tinha antes, de lucratividade, né? Em que medida a presença desse capital produzindo trouxe modificações na forma de superexploração do trabalho? Se trouxe e quais? Né? Porque, a meu ver, posso estar chutando, a entrada desses capitais vai alterar esse ritmo de acumulação e colocar em novas bases. Então, basicamente, a partir da ditadura, quando se consolida esse padrão, se a presença desse capital se traz alterações nas formas de superexploração do trabalho e quais? Esse capital externo que entra a partir do JK para se instalar na indústria automobilística, de eletrodomésticos e tal. E depois em outros setores, E uma terceira, para a gente apurar melhor aí o conceito de subimperialismo, é se a gente pode aplicar esse conceito à economia chinesa, hoje, coreana, indiana, se essa categoria também pode ser aplicada a essas economias, principalmente a chinesa. Isso aí, obrigado. Bom, boa noite, meu nome é Ricardo, das Ciências Sociais, da minha área de formação. Perguntas, mas na verdade é só para poder abrir um pouco de espaço mais para o Carcanholo, e a Marisa pode sentir vontade também se tiver vontade de falar um pouco sobre essa questão. O Carganho colocou a questão do capital fictício e o capital financeiro, e fazer, então, utilizar o meu espaço aqui de solicitar para que o Carganho desenvolva mais esse debate que ele colocou aqui, porque é muito recorrente, digamos, no vocabulário comum a expressão capital financeiro. Então eu fiquei um pouco instigado aí para a gente, então, precisar melhor esse debate. Cabe mais um, Yasser? Cabe, sim. Boa noite a todos e todas. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar participando desse evento. Tão poucas pessoas fizeram um evento tão interessante, Quero também agradecer aos funcionários que estão em greve, tomara que eles mantenham a greve, Acho que temos que, fazer uma carta de apoio do evento à greve dos técnicos que estão resistindo aí bravamente. É uma prova concreta desse enfrentamento. Depois, quero dizer que a Marisa, com a preocupação dela do tempo, acho que ela deu conta muito bem do recado, Foi muito clara a sua exposição, muito simpática também. Queria colocar uma pergunta para você, Marisa. Você tipificou um bloco de intelectuais que estaria de um lado, outro de outro. Eu queria que você, por favor, dissesse para a gente onde ficaria o Florestan Fernandes, o Bresci Pereira, e também queria que você fizesse a gentileza de dizer se há uma possibilidade
de analisar a categoria da elite atrasada, né, que, de Ottaviani, ou Vanguarda do Atraso, de Chico de Oliveira, ou mesmo Reforma da Copa de Frigoto, para compreender esse capitalismo da